Só de uma maneira em geral, a gente pode dizer que o objetivo dessa CPI é erradicar o trabalho infantil no Brasil em todas as suas modalidades, apontando por meio do relatório, esse é um desafio aí da deputada Luciana Santos, diretrizes legislativas, mas também orientações em termos de políticas públicas nos 3 níveis da federação, município, estado e união, de como erradicar o trabalho infantil. A desembargadora fez menção ao projeto de lei de minha autoria, o projeto de lei 4968, que é um projeto também que não é só caro a você, vou chamar você, mas também a mim. Quer dizer, o trabalho infantil não é algo que eu observo de fora, é algo que faz parte da minha vida. Aos 10 anos de idade, eu estava nas ruas vendendo. E minha mãe e meu pai não estavam explorando a minha mão de obra. Na verdade, a miséria em que a gente vivia absoluta nos empurrou para vender como estratégia de sobrevivência. Tem uma dimensão subjetiva que a gente não pode perder de vista. Quer dizer, enquanto eu saía para vender, eu fazia uma apropriação lúdica do espaço público, das ruas, porque era o que me restava. Era ir vender com alegria. Eu não tinha a dimensão da exploração, não tinha noção de que eu era um sujeito de direito e, portanto, eu deveria estar na escola todo o tempo integral. E, graças a uma dimensão subjetiva que não pode ser perdida de vista também, eu gostava da escola, mas esse não é o destino de todo mundo. Nem todos os meninos que estão nas ruas vendendo gostam da escola e vão para a escola depois de um tempo nas ruas vendendo. Muitas vezes eles voltam para casa e não querem ir para a escola. Além disso, transitar pelas ruas é estar vulnerável. Quer dizer, ainda que o menino e a menina façam uma apropriação lúdica do espaço público, veja aquilo muitas vezes como uma brincadeira, está no lixão catando o ferro velho para vender, garrafa, vidro, para vender em troca de uma grana que vai dar para a mãe, ele está vulnerável aí, ele faz uma apropriação, mas ele está vulnerável às redes de exploração, à violência mesmo urbana de uma maneira em geral. Enfim, hoje, olhando para trás, eu percebo quanto eu e meu irmão estávamos em risco social quando a gente transitava por uma cidade de médio porte, vendendo naquela idade. Mas é claro que, assim, se fosse por vontade da minha mãe e do meu pai, nós não estaríamos, mas havia um imperativo de pobreza, e isso a gente não pode perder de vista. Em relação ao trabalho infantil, ao trabalho artístico infantil, eu tive muito cuidado, assim, na hora de elaboração do projeto, porque, na verdade, nós temos que estabelecer regras, regulamentar esse trabalho e não eliminá-lo, porque a arte, muitas vezes, depende dessa representação, esse trabalho só precisa estar muito bem regulamentado para que os outros direitos da criança, inclusive uma subjetividade saudável, não ter contato com conteúdos inapropriados, sejam salvaguardados. Esses direitos são importantes. Então, esse projeto de lei, para os deputados que não sabem, é o 4968, quem quiser dar uma olhada no projeto de lei, o Ministério Público do Trabalho está muito contente com o conteúdo, eu consultei bastante o Ministério Público e os organismos de defesa dos direitos da infância. Em relação ao trabalho doméstico, também há que ter um cuidado com a exploração do trabalho infantil doméstico e aquela tarefinha que o pai e a mãe dá para impor limites, senso de responsabilidade, quer dizer, passa essa exploração quando a criança é obrigada a fazer aquilo, lavar aquela pilha de prato e arrumar a casa, ou quando ela é vendida, né, vendida entre aspas, porque também aí entra a questão da pobreza. Numa cidade lá próxima da minha, que é a Lagoinha, a cidade em que eu nasci, Sítio do Conde, era muito comum nessa cidade, que é uma cidade de pescadores, os pais darem os seus filhos, né, quer dizer, um monte de filhos darem, sobretudo as meninas, para trabalharem como empregadas domésticas nas casas, quer dizer, trabalhar não, porque não pertenciam ao mundo do trabalho, elas não tinham direitos trabalhistas garantidos, elas eram exploradas, né, e tratadas quase como escravas. Mas tenho certeza que não era por vontade do pai, assim, uma vontade de se ver livre dos filhos, de explorar a sua mão de obra, mas é um imperativo de pobreza, e daí a importância de um programa que muitas vezes é criticado por uma classe média insensível, como o Bolsa Família, que as pessoas não alcançam o impacto de um programa como esse, que além de garantir uma renda mínima, impede, por exemplo, esse tipo de situação. Achei muito bom você ter ressaltado esse aspecto.